Mas, vivendo com Cristo, buscando o Senhor, priorizando a Deus, Ele tem algo para nós, Ele nos protege, Ele nos cubre com teu manto, e dia após dia é uma vitória, a qual nós alcançamos. Irmãos, eu confesso que estava estudando a lição essa semana, aí fui ver agora o Provai Verde. Gabriel pode botar o tema da mensagem de hoje. E no Provai Verde, ali antes de iniciar a história, algo me chamou bastante atenção aqui, que eu não tinha ouvido, o Provai Verde. Ouvi agora pela manhã. Que eu e vocês devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. É sempre Deus. E aí, na lição, né, eu fui ver aqui a respeito do sermão qual eu tinha preparado. A lição diz, né, na parte de sábio, no nível humano também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que os seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhe proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Priorizando a Deus, esses erros não serão cometidos. Aí diz ainda, na parte de segunda-feira, pureza, sinceridade. O termo grego significa julgador à luz do sol, transmitido a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha ou falsidade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Aí aqui mais embaixo, irrepreensíveis ou inculpáveis, significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros, evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Irmãos, o tema da lição, da mensagem é esse. Como você prioriza Deus? Vamos abrir nossa Bíblia? Em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12 em diante, até o versículo 17. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Vai dizer assim, ó, acerca 2, versículo 12 ao versículo 17. Aí eu preparei aqui, eu gosto muito de digitar, escrever, sabe? Embora o português ainda precisa dar uma melhorada, eu acho que se eu fazer uma prova do Enem, eu acho que a maior nota vai ser em redação. Vai ser bom, eu acho que eu vou aprender um pouco mais. Diz, na introdução preparada, aprendemos com os erros de Ofni e Finéias e Eli. Você já parou para pensar no impacto que a irreverência e a falta de zelo pode ter na obra de Deus? É uma pergunta. A história de Eli, Ofni e Finéias, descrita em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4 em diante, é um grande alerta para todos nós. Esses homens estavam no centro do serviço ao Senhor, mas desonraram a Deus com suas atitudes. Aqui nós temos priorizado, irmãos. Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno, capítulo 2, versículo 12. O Senhor de Deus. Nós vimos aqui no Provai Verde, falando a respeito, irmã Rosa, das primícias. As primícias, Deus tem o poder, tinha o poder, vai continuar tendo o poder de entregar para quem Ele bem quiser. O primeiro animal oferecido, sacrificado, sem manchas, sem defeitos, não poderia ser algo qualquer. Tinha que ser o quê? Uma coisa especial.
Então, irmão, que esse sermão seja um chamado ao zelo, reverência, amor pela obra de Deus. Ele está te chamando para viver uma vida que o honre. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes, mas viviam como homens ímpios, que não dedicavam sua vida totalmente aos caminhos do Senhor. Eles profanaram o sagrado de várias formas. Aí diz assim, eles roubavam as ofertas do Senhor. Eles tomavam à força a melhor parte do sacrifício. Tem mais. A imoralidade sexual, olha o que eles faziam. Dormiam com as mulheres que serviam na tenda da consagração, ou seja, as mulheres que eram preparadas, separadas, para estar na frente da tenda da consagração, recebendo. Estes dois filhos de Eli usavam essas mulheres para praticar crimes. E esses crimes eram realizados na tenda da consagração, na casa de Deus. Aí diz assim, você tem tratado as coisas de Deus com reverência ou com descaso? É uma pergunta que ela primeiro está servindo para mim, irmãos. De que forma nós temos tratado as coisas de Deus com reverência, com respeito, com dedicação, totalmente à obra do Senhor? A Bíblia, ela é uma história de grandes passagens que nos alerta e nos chama a atenção a respeito de homens, não somente os filhos de Eli, mas dentre tantos outros que praticaram algo a qual Deus reprovava. E Deus, sendo um Deus justo, de misericórdia, mas um Deus de justiça, Ele vai permitir, sim, o castigo vir sobre a vida dessas pessoas. Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho perante o Senhor. Está lá em Levíticos capítulo 10, versículo 1 ao 2. Só que em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao 7, Davi e Uzá, durante o transporte da Arca da Aliança, Uzá tocou na arca sem a permissão. E Deus permitiu a morte deste homem. Não era preparado. Não estava consagrado para tal ato. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Mentiram a quem? A Deus? Não. Ao Espírito Santo do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Mas também temos em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5, Caim trouxe uma oferta que desagradou a Deus. O rei Uzias, arrogante por causa de suas conquistas, Uzias tentou queimar incenso no altar do Senhor. Função exclusiva somente de quem? Dos sacerdotes. Ou seja, Uzias queria ser um sacerdote. Mas Deus não tinha preparado ele para tal função, para tal cargo. 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Saul, impaciente, Saul ofereceu o quê? Um sacrifício que não lhe cabiam. Ou seja, ele desobedeceu a ordem, invadindo o ofício sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Versículo 8 ao 14. Então, irmãos, nós podemos ver aqui da Bíblia inúmeras passagens que não somente os filhos de Eli erraram perante o altar, a tenda da consagração, a casa do Senhor. Outros homens tão importantes da Bíblia também falharam. E falharam demais. Proteja a presença de Deus. Não permita que o pecado afaste a glória de Deus da sua vida, da nossa casa, da nossa família. A
arrependam-se hoje. Não espere as consequências chegarem. Se há algo errado, corrija agora mesmo. Não deixe para amanhã. Não espere o amanhã chegar, irmãos. Se você vê algo errado em sua vida, na tua família, na sua casa, é necessário você corrigir hoje, exclusivamente hoje. Deus está falando com cada um de nós. Ele fala através da palavra, Ele fala através da lição, nas nossas orações. Deus tem se comunicado com cada um de nós. Ele quer o quê? Restaurar a minha, a sua casa, o seu ministério, a igreja. Mas você precisa o quê? Se posicionar, colocar na posição, se humilhar, se render. Deus é grande e santo, irmãos. E somente Ele tem este poder de fazer com que eu e você passe por uma mudança completamente, totalmente enviada da parte dele. O sacerdote Eli tinha 2 filhos que se chamavam o tal do Ofni e Finéias. Estes filhos dos sacerdotes atuavam como sacerdotes no tabernáculo de Siló, descrito na Bíblia como homens de Belial, ou seja, esses 2 filhos de Eli eram homens malignos, impuros, corruptos. Encaixaria talvez hoje no mundo, da podridão da política e dentre tantos outros casos que a gente acompanha em meio às redes sociais. Seus pecados são abuso das ofertas, a qual tomavam para si. Eles forçavam as pessoas a entregar, e se não entregasse, eles iriam tomar de qualquer forma. Imoralidade, tiveram relações com essas mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Convivência de Eli, seu pai, ou seja, eles não respeitavam o pai. Talvez eles estavam aproveitando da idade do sacerdote Eli, por ser um homem velho de idade, a qual não teria mais forças para pegar eles pela orelha, dar um puxão mesmo, dar umas boas palmadas. Eles aproveitavam, talvez assim, da idade de seu pai, que os repreendiam, mas eles não obedeciam. Eram negligentes. Aí na lição nós vimos aqui, a qual eu li, que devemos priorizar a Deus. Devemos nos considerar verdadeiramente como os cristãos do Senhor. Mas de que forma eu e vocês temos visto em cada um de nós, em mim, você tem visto em ti, um verdadeiro cristão fiel aos caminhos do Senhor. Porém, é muito triste, irmãos, nós ver aqui na Bíblia a palavra Belial, pois a mesma está se referindo aos 2 filhos que não prestavam. E é triste, hoje, no mundo, você vê, ouvir de um pai, de uma mãe, que os filhos ou a filha não presta, não serve para nada, não me respeitam, não tem reverência. Eu lembro da educação que meus pais me passou, e eu levo isso comigo até hoje. Minha mãe dizia: enquanto eu tiver vida, você pode estar a idade que for, o tamanho que for, se me desrespeitar, eu te derrubo no chão e piso com o pé na cabeça. Eu lembro daquela época que se meu pai tivesse ou minha mãe conversando com alguém e eu passasse pelo meio, você podia esperar, irmão, que quando a conversa lá acabasse, seja boa, seja má, o chicote ia estralar dentro de casa, irmão João. Era peia até umas horas. E o interessante da minha mãe é que ela botava os 4 ajoelhados. Um errou, todos pagam.
Mas por que, mãe, a gente está apanhando? É para que você possa enxergar o erro do teu irmão, e agora você vai apanhar para que você não cometa o que ele fez. Era assim. Aí você vem para dentro da Bíblia e vê o desrespeito dos filhos do sacerdote Eli. E o sacerdote Eli tinha recebido o chamado do Deus vivo. Mas os filhos eram impuros, imprudentes. O versículo 15 diz assim, acompanhe comigo. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia aos homens que estavam oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Era uma ordem que eles estavam passando. Ou seja, Hofni e Finéias, eles tinham um empregado à disposição deles de ir lá e fazer o que eles pediam, o que eles ordenavam. E assim ainda exigia. Eles queriam o quê? A carne crua. Não esperava nem passar pela reverência, pelo respeito, que tinha que se queimar toda a gordura. Agindo nos procedimentos errados, contrário à palavra de Deus. O versículo 17. Era, pois, muito grave o pecado destes moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta de Deus, a oferta do Senhor. Eles não respeitavam o ritual. E esse ritual não era um ritual iniciado naquele momento, era um ritual de antigamente, que já se passava por todo esse procedimento. Eles não davam a mínima, eles não queriam saber, desprezando o que pertencia ao que? A Deus. Irmãos, os pecados dos filhos de Eli eram tão graves que Deus já tinha decretado a morte para eles. Vocês vão morrer pelo fato de estar pecando na minha presença. A Bíblia relata que os dois pecaram contra Deus, e esse Deus a qual nós pregamos, a qual nós falamos na lição, esse Deus de amor, irmã Rosa, esse Deus de paz, a qual nós temos fé, irmã Maria, nós temos essa sinceridade que o buscamos com total reverência. Esse Deus de amor também é um Deus fogo consumidor, é um Deus de justiça. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, quem puder me acompanhar, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz a palavra do Senhor: busca de pessoas que possam zelar da igreja, que possam zelar do templo. Hofni e Finéias não prestavam, não eram aptos, não estavam capacitados. Vai experimentar o fogo destruidor do Senhor. O versículo 22 diz assim, já vamos, mas mesmo assim, irmã Maria, ele tinha capacidade de ouvir tudo o que seus filhos faziam. Mas que tipo de pai era esse, a qual não podia se achegar até eles, mas repreender, expulsá-los e não permitir, porque todo o povo, toda a congregação já sabia dos fatos e desse episódio horrível a qual os filhos do sacerdote cometiam. Eu não tenho dúvida que em algum lugar deste planeta, aqui no mundo espalhado, existe pessoas, filhos, com esse mesmo intuito, de prejudicar a família, de manchar o nome da família, de desonrar os pais, de não obedecer aos pais, aos ensinamentos a qual o Senhor tem passado. Quando eu falo de filhos, eu me coloco no mesmo caminho, no mesmo patamar. Não é uma mensagem somente para Camila, para o Guilherme,
para o Gabriel, que são filhos, não. É para nós, filhos de Deus. Filho do Pai, filho do Criador, dos céus e da terra. Essa mensagem serve primeiramente para mim, como eu já mencionei no início. Eli sabia de tudo que ocorria, que os seus filhos cometiam, os relacionamentos impuros. Mas temos aquele velho ditado a qual nós já mencionamos aqui várias vezes. E eu creio que cada um de vocês aqui conhece alguém, talvez não seja ligado à família, mas um vizinho, um parente próximo, que via o erro, mas passava a mão na cabeça. Quantos amigos meus eu não vi, os pais, os avós, acobertando os seus erros, suas falhas. Certa vez, eu estava no Recanto das Remas, cheguei cedo do serviço, e lá eu senti algo assim, sabe, quando fala, vai lá em tal lugar. E aí eu tinha uma moto, o carro, e eu falei, eu vou na moto que é mais rápido. Peguei a moto e fui para a casa dos meus pais. Na época eles moravam na 19 da Ceilândia Sul. Chegando na casa dos meus pais, a porta, que era um barracão de madeira, estava fechada. Mas como eu sabia onde minha mãe guardava a chave, falei, eu vou entrar e vou esperar alguém chegar. Só que quando eu destranquei a porta, eu ouvi o barulho do guarda-roupa, da porta do guarda-roupa da minha mãe fechando. Aqueles guarda-roupa antigos, parece aqueles barulhos de filme de terror, né? Aquele falta de óleo. E eu falei, chamei mãe, chamei 2 vezes, nada. Aí quando eu fui até a porta de entrada do quarto da minha mãe, eu ouvi mais barulho ainda, aí eu voltei para trás. No que eu voltei para trás, eu fechei a porta, fui lá na esquina, chamei um amigo meu e falei, tem alguém dentro da casa dos meus pais. E aí tinha um amigo nosso também lá, que era policial, eu chamei ele de longe, ele estava na viatura, ele veio, parou a viatura, eu falei, tem alguém dentro da minha casa. Ele falou, sério? Então fica aqui para trás, chamou o outro amigo deles, aí tomaram ali aquela posição a qual eles são treinados para isso, com arma e punho, e um foi pelo um lado que tinha 2 becos barraco, e o outro foi para o outro lado do outro beco. Quando ele puxou a porta do beco, ele viu. Aí ele olhou para mim, não, cara, é um menino aqui. Aí eu, que menino? Aí quando eu fui olhar, o vizinho, viciado em droga, com a tesoura na mão, ele ia me pegar, rasgou a bolsa do meu pai, procurando dinheiro, cartão, sabe? Não sei como é que ele conseguiu levantar a cama da minha mãe, que a cama da minha mãe parece aquelas camas do tempo medieval, né? Parece que era feita de concreto, um peso enorme. E aí eu falei para o meu amigo, não, vamos levar para a delegacia. Ele, não, cara, deixa isso quieto. Não, vamos levar. Aí ele não quis levar, e eu olhei para ele assim, a tua sorte, naquela época eu tinha um negócio, né? Um negócio igual os policiais têm. Eu falei para ele, a tua sorte é que eu não estou com ele aqui. E ele ficou na frente da minha casa conversando comigo, e eu olhando para a cara dele assim. Quando a avó dele chegou, minha mãe foi lá, eu contei para minha mãe foi e falou para a avó dele. A avó dele falou, não, o meu neto não faz isso. Ele não faz isso não, seu filho está confundindo, seu filho está doido. Só que nós já sabíamos da fama dele, eles já conhecem essa pessoa também. Nós já sabíamos da fama dele. Mas de tanta avó passar a mãozinha na cabeça, ele mais fazia, praticava. Então os filhos do sacerdote Eli, talvez Eli passou demais a mão na cabeça, alisou demais, não os repreendeu, não os educou da forma a qual o Senhor pede para que possa ser educado. Talvez Eli deu mais atenção a Samuel, o filho da promessa de Deus, de Ana e Eucana. Mas esqueceu dos filhos. E os filhos mancharam, profanaram o templo, a tenda da consagração. Em 2025 aqui, em mês de março e abril, nós estudamos algo a respeito sobre
o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E dentro desse estudo, meu irmão, eu pude entender que existem pecados que nós cometemos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Os pecados dos filhos de Eli entristeceu o Espírito Santo de Deus. Entristeceu tanto a Deus que Deus os condenou à morte. Qual é a minha e a sua obrigação dentro da igreja? Qual é o nosso dever como servo de Deus? Quantos dias da semana participamos dos cultos na igreja? Já somos conhecidos por aí afora como os guardadores do sábado. Porque tem pessoas que se priorizam somente o sábado. Mas existe as quartas, existe também os domingos, para que nós possamos estar na igreja buscando o Senhor. Aí é como tema: como você tem priorizado a Deus? O que você prioriza? Tem priorizado somente o sábado? Porque os filhos do sacerdote Eli não priorizou Deus. Ele estava de olho grande nas ofertas do Senhor, para se deliciar nas carnes a qual ali era apresentada. Será que nossas atitudes, irmãos, são atitudes que priorizam verdadeiramente o Senhor? Como eu gostaria que essa igreja pudesse estar ocupando todos esses bancos, para que, não porque eu seja o mensageiro, mas para que uma mensagem como essa pudesse abrir nosso entendimento, nossos corações, nossos ouvidos, para que pudéssemos verdadeiramente compreender o real, verdadeiro significado, sentido de priorizarmos a Deus. Porque o que os filhos do sacerdote Eli fez serve como um alerta para cada um de nós, para vivermos segundo os costumes do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 11, Jesus no deserto, que ele foi o quê? Provado, passou pela provação, mas não desistiu do Senhor, priorizando sempre Deus. O diabo mostrou todas as coisas, é o que o diabo tenta fazer diariamente em nossas vidas. A caminho da igreja, nós somos o quê? Provados, passamos por provações. Talvez encontramos um amigo, um vizinho, um parente. Para onde você está indo? Estou indo para a igreja. E você? Eu estou indo para um encontro, para um clube, para uma confraternização. Você não quer ir não? Deixa a igreja para o próximo sábado. E o inimigo está ali, matutando, criando argumento e casos para que pessoas possam desviar dos caminhos do Senhor. Ele sabe, irmãos, aonde estão as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ele conhece. Se você e eu nos consideramos templo do Espírito Santo, porque assim nós gostamos de ser chamados, que o Espírito Santo habite em nós, se nós nos consideramos dessa forma, temos o dever de zelar por esse templo. Eu não falo esse templo, a igreja, que aqui é onde nós nos reunimos, mas eu falo do templo espiritual. Como está o templo do Senhor? Dependendo de como está a nossa caminhada com o Senhor, irmãos, Ele vai levantar um novo servo, assim como levantou. Deus levantou uma pessoa para ir lá, falar para Eli que os filhos dele iriam morrer. Deus levantou Samuel também para que pudesse fazer o trabalho ao contrário dos filhos de Eli. E se nós não estivermos trabalhando verdadeiramente conforme Deus pede, Ele vai permitir que outra pessoa entre pelo aquele portão, sente em o banco, ocupe o teu espaço, o teu lugar, o teu trabalho. Deus tem poder para isso, irmãos.
Porque se nós não priorizarmos Deus, Ele vai agir. Ele vai trabalhar. Aí o versículo 29, para que a gente possa ganhar tempo, eu vou ler. Versículo 29 diz assim: porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. É Deus falando aí ao sacerdote Eli. Aí o versículo 30 diz assim, ó, portanto o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade, Deus, Ele quer me honrar, Ele quer te honrar. Deus quer continuar trabalhando em nossas vidas. Mas se não colocarmos Deus em primeiro lugar, priorizando Ele, Ele vai nos lançar fora, irmãos. Seremos como os filhos de Eli, imprestáveis, sem serventia, não serve mais para nada. No capítulo 3, o filho que Ana, mulher de Eucana, tanto pediu para Deus, será agora usado porque este servia bem ao Senhor no templo. E a parte B deste versículo é o que me chama a atenção. Olha o que diz, capítulo 3 de 1 Samuel, a parte B do versículo 1. Diz assim, naqueles dias, ouve bem isso, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Irmãos, a palavra de Deus era rara de ser lida, de ser vista, de ser pregada, anunciada. E as visões não eram frequentes. O povo já não tinha mais visões da parte do Senhor. E nos nossos dias atuais, como está as nossas visões? Como estão as nossas leituras diárias da Bíblia, o nosso estudo? Como está sendo pregada, anunciada a palavra de Deus? Será que verdadeiramente Deus tem falado ao coração das pessoas? Porque o que nós vemos na internet é profetadas e mais profetadas. E nada se cumpre. De fato, parte somente da vontade do próprio homem pecador. Falho. Pouco Deus tem falado. Mas ainda aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus em vossas vidas, o Senhor tem se comunicado. No capítulo 4, versículo 11, diz que roubaram a arca do Senhor e a morte de Ofni e Finéias aconteceu como previsto lá no capítulo 2, versículo 34, quando Deus levantou um profeta para ir falar com o sacerdote Eli que os seus filhos iriam morrer. A morte destes homens aconteceu. Capítulo 4, versículo 11. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Aí o versículo 12 vai mencionar acerca da morte de Eli, quando ele ouviu que os seus filhos estavam mortos e que a arca do Senhor tinha sido tomada, ou seja, roubada, foi levada, ele caiu para trás, ele era gordo, velho e morreu. A esposa de um dos seus filhos em trabalho de parto, ao saber dessa notícia, o filho nasceu antes do tempo. Irmãos, não deixe que o inimigo roube a presença de Deus na sua vida. Não deixe que o inimigo leve de assalto algo precioso que Deus já tem colocado nos teus caminhos. Não deixe que o Espírito Santo saia da tua vida, da presença de cada um de nós, porque estamos deixando de priorizar a Deus.
mas que o Espírito Santo do Senhor possa permanecer em nossas vidas, fazendo um milagre, transformando-nos, nos trazendo paz e nos alertando e nos direcionando a qual caminho certo devemos prosseguir. Rumo ao lar, rumo aos céus. É o que desejamos, é o que precisamos. Mas, como você tem priorizado a Deus? De que forma você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Para que a sua casa possa ser uma casa de bênção, irmãos, é necessário você abrir a porta, limpe ela, prepare, perfume, deixe ela preparada para que Deus possa se achegar e sentir aquele cheiro agradável, a qual ele se sente feliz, e entrar, e se assentar, e se acomodar, e ficar à vontade. Priorize Deus, porque o que os filhos do sacerdote Eli fez foi totalmente ao contrário da vontade de Deus. E a morte foi certa. Um Deus severo, um Deus justo, um Deus que não brinca, que não falha, mas Ele é fiel para cumprir. Ele arrancou as promessas da família de Eli. Ele tem o poder de dar e tirar. Se Ele tem promessa para nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Mas se nós não priorizar Ele, Ele tem o poder de arrancar as promessas. E quem somos nós para questionar com Deus? Não somos nada. Somos míseros pecadores. Mas ainda assim, sabemos que somos totalmente dependentes dEle. Para vivermos, para respirarmos, para trabalharmos, para vir até a igreja. Eu, vocês, somos totalmente dependentes do Senhor. Prioriza Deus hoje. Coloque a Deus em primeiro lugar, que você vai ver a transformação a qual Deus tem para fazer e cumprir em sua vida.